Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie. Dessa vez a gente veio falar com vocês um pouco sobre os desafios que o segmento de produtos de limpeza e higiene, também conhecido como home care, tem enfrentado aí com todo o cenário atual que nós vivemos. E para quem ainda não conhece essas nossas webséries, a gente já lançou alguns episódios em que a gente já abordou alguns temas aí para o segmento farmacêutico, como o atendimento da RDC 301, automações para final de linha, rastreabilidade de produtos e outros assuntos também. Para quem ainda não conferiu, a gente vai deixar os links aqui para acesso. E para falar sobre esse novo tema, a gente conta com a participação do Aderman Pelis, o nosso diretor de engenharia, e Cláudio Júnior, nosso gerente de negócios. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Olá a todos, espero que vocês gostem aqui de nossa websérie e que possamos esclarecer dúvidas a respeito aí, tanto da parte técnica como da parte financeira. Legal, obrigado, Aderman, obrigado, Isabelle, obrigado pelo convite, pessoal, estamos aqui para ajudar todos vocês. Legal, pessoal. Bom, para a gente começar, a gente sabe que aí, devido ao cenário atual que nós enfrentamos, as empresas do segmento de produtos de higiene e limpeza, elas estão com uma alta demanda. E, ao mesmo tempo, também foram impostas aí algumas medidas de restrição para garantir a segurança dos colaboradores. E essas medidas, algumas vezes, acabam até sendo obstáculos, né, para a operação. E muitas vezes, inclusive, podem até comprometer o abastecimento de alguns setores. Então, para a gente começar, Aderman, queria que você comentasse um pouco para a gente quais que seriam esses principais desafios que essas empresas estão encontrando, né, nesse momento. Antes de falar a respeito dos desafios, eu só gostaria de contextualizar a respeito do segmento de higiene e limpeza. Quando a gente fala de higiene e limpeza, esse segmento ele é dividido em duas partes. O segmento de personal care, ou seja, de cuidados pessoais, shampoo, condicionador, sabonetes, e o segmento de home care, cuidados do lar, onde a gente tem aí detergente, água sanitária, desinfetante, entre outros. Esse segmento de home care ele é subdividido em duas partes, o de clorados e não clorados. O de clorados, aí, tipicamente, o produto mais conhecido, a água sanitária. Quando a gente faz uma comparação e uma análise dos produtos de home care, tipicamente a gente está falando de produtos com volume superior a 500 ml por embalagem. Isso remete a caixas de 12 unidades para produtos de 500 ml e caixas aí de 8, 6 produtos para produtos de 1 litro ou mais. Assim sendo, é bastante comum você ter nesse segmento caixas aí de 8, 10, 12 quilos ou algumas até mais pesadas. Assim sendo, acaba demandando uma alta quantidade de trabalho para realizar a paletização dessas caixas. Atualmente, o segmento de home care está com uma demanda bastante elevada em relação ao padrão de consumo durante a pandemia, ou seja, as famílias estão demandando uma quantidade maior de produtos para manter o lar com as condições sanitárias adequadas. Quando a gente traz isso para a indústria, tá? Então, nesse período de pandemia, existe uma série de restrições, ou seja, é difícil levar o pessoal para a fábrica, então o cuidado no transporte dos times até o local de trabalho, o distanciamento social, ou seja, existe uma preocupação grande dentro da fábrica em manter os profissionais distanciados entre si. Também acaba sendo natural um certo absenteísmo maior nesse período. Então, às vezes, tem um familiar doente, é necessário o afastamento do trabalho, ou então outras doenças desse período, como dengue, H1N1, que geram também um índice elevado de afastamento, levando em consideração também que aqui na região sul-sudeste estamos na época do inverno. Então, nesse período de pandemia, os terceiros do segmento de home care estão sendo bastante acionados não somente para realizar o invase daqueles produtos que acabam tendo menor demanda, ou menor volume, mas também para auxiliar nos produtos de grande volume, tá? Os carros-chefe das empresas de home care. E quando a gente pensa no planejamento dos investimentos, cai a seguinte reflexão: será que esse consumo extra que está ocorrendo agora, no período de pandemia, ele irá se manter no período pós-pandemia? Legal, obrigada, Aderman, pelos esclarecimentos. Realmente, essas empresas estão enfrentando aí muitos obstáculos, muitas incertezas, né, sobre como é que vai ser o futuro desses mercados. E a gente pode ver também que, para essas situações, implementações de automação podem ajudar a resolver esse tipo de problemas, né?
Então, por isso, eu até queria que você comentasse um pouco com a gente, Cláudio, sobre essas soluções de automação, como elas podem ser implementadas, como que elas podem resolver essas situações e que outros ganhos, né, a automação pode trazer para essas empresas. Oi, Isabelle, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Bem, atualmente aqui no Brasil, né, no mundo, há uma procura cada vez maior, né, pelas soluções da Pollux, né, e muito pelo que nós estamos falando aí, sistemas, né, de paletização, como por exemplo. E isso são vários os setores, né, desde os setores, são vários os setores da indústria, setores de bens de consumo, bebidas, alimentos, automotivas. Então, realmente é uma procura cada vez maior, porque está, né, se perdendo muito o medo, o receio da automatização, da robotização. Né, uma pergunta que eu sempre faço quando há o interesse dos nossos clientes, nossos parceiros, em relação a questionamentos, né, os questionamentos deles se automatizam ou se não, para a condição, por exemplo, de paletização. Né? Quem é que consegue, ou quem que vai trabalhar todos os dias feliz, né? Sendo que tem um trabalho que, se a gente for fazer um cálculo aqui, que nós fazemos geralmente, que a pessoa, por hora, ela paletiza, vamos dizer, por minuto, né? 10 caixas por minuto. E dessas, por hora, serão 600 caixas, certo? Considerando aí como o Aderman mencionou, caixas 8, 10, 12 quilos. Pensando em 12 quilos. Por hora, essa pessoa ela vai movimentar 7 toneladas, né? Pensando em caixas de 12, vamos pensar em caixas de 10 aí, cerca de 6 toneladas por hora. Então, ao término do dia, né, eu penso que como não está o corpo dessa pessoa, todo o trabalho dela. Muitas vezes essa pessoa ela não consegue trabalhar só ela precisa de um apoio ou um revezamento. Então, a gente tem mais uma mão de obra para trabalhar nessa operação, e nós sabemos, né, não desvalorizando, logicamente, todo o importante serviço desses colaboradores, mas é uma mão de obra que ela não agrega valor ao produto, diferente de uma produção, diferente da qualidade, né, da engenharia, que agrega valor ao produto. A paletização, lá no final de linha, ela não tem esse valor agregado ao produto. Você não consegue cobrar algo a mais pelo trabalho, né, muito qualificado dessa operação, por esse simples trabalho de paletização. Por outro lado, gente, utilizando o sistema automático robotizado de paletização, esses fatores, né, já citados e alguns outros, eles são eliminados. Um exemplo disso são os processos trabalhistas, né, as lesões por complicações, as famosas LERs, e logicamente qualquer dano naquele momento da operação, seja para o produto, né, uma queda, uma paletização errada, ou até mesmo uma queda de um produto, né, que possa ferir ou machucar um dos operadores. Para concluir, gente, a gente não pode, né, como o Aderman citou e mencionou aqui, e rodeia, né, nossos dias, os noticiários, né, falar sobre o Covid, né, sobre a pandemia. Num momento como esse, que nós estamos vivendo, existem muitas restrições, como já mencionado pelo Aderman, restrições de movimentação, né, dos operadores, de doença, da próprio receio de contágio dentro da empresa, e muitas linhas, né, de produções, elas tiveram que ser pausadas, paradas. Por um lado, nós temos aí o crescimento, o aumento, né, da necessidade pelo consumo das pessoas. Por outro lado, a gente tem cada vez mais a dificuldade de operar com as operações manuais, né? E as operações automáticas, nesses casos, as perdas seriam menores. Sabemos que os robôs, as máquinas, elas poderiam estar trabalhando nesse momento sem a necessidade de pausar totalmente as linhas. E com isso, né, nós aumentamos a receita, nós aumentamos a qualidade de vida dos nossos colaboradores, nós conseguimos linkar e levar esses colaboradores para as operações que realmente vão dar valor ao produto e eles se sintam felizes, né, trabalhando dentro da empresa. Legal, muito obrigada, Cláudio. Realmente, a Pollux possui uma gama de soluções que podem ajudar muito essas empresas de home care que estão enfrentando aí essa alta demanda atual. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada, Cláudio, muito obrigada, Aderman. E eu gostaria também já de aproveitar para deixar o convite para o nosso próximo episódio, que a gente vai falar um pouco sobre modelos de negócio, como implementar automações nas empresas e também desmistificar um pouco sobre implementações de automação somente para empresas de grande porte, né? E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais sobre as soluções da Pollux, só entrar em contato conosco que a gente está à disposição. Muito obrigada, viu, pessoal, e até a próxima!